Senhor Deus, muito obrigada por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. Obrigada por esse sábado, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar junto com os nossos irmãos, de compartilhar nossos estudos, de aprender, de ouvir, de trocar. Quero pedir que o Senhor envie o seu Espírito Santo para estar com a gente, para nos fazer compreender a tua mensagem, qual é o seu desejo para a gente. Peço que o Senhor abençoe essa reunião, todos os participantes, os que assistirem depois também, e que o Senhor me ajude a pensar direito, né? Ter uma linha de raciocínio limpa. Isso, essas coisas eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, gente, hoje eu pensei em falar sobre algumas facetas da direita, da extrema direita, né? E para começar, eu já queria saber se algum irmão, alguma irmã, enfim, alguém poderia definir, falar como entende mesmo, o que é o que é a extrema direita, a extrema mas eu vi várias definições como algum de vocês entende, né? Então, se alguém puder falar. Rapidinho, aqui para mim travou a imagem. Para mais alguém travou? Desculpe. Para mim também travou aqui, Gabriel. Ixi. Tinha cortado um pouco o áudio e depois voltou o áudio. Talvez tenha outros aparelhos ligados. Dá para... Abrir de novo, ver se... Agora tá funcionando. Ah, tá bom. Eu esqueci de compartilhar minha tela. Como já estou compartilhando. Tá. Então, alguém pode me ajudar com a definição, com a forma que entende do que é direita e extrema direita, esquerda e extrema esquerda. Nossa, é um pouco bem abrangente assim a pergunta, né? Mas quando a gente pensa, sei lá, em extrema esquerda, a gente pensa mais assim num governo talvez comunista, né, em que as pessoas não têm, assim, o que as pessoas conseguem ter muito dado assim, dado não, distribuído pelo governo, sem muita possibilidade de você crescer assim economicamente e talvez recursos muito limitados, tipo, extrema direita já seria o contrário, assim, em que tem pessoas que estão ali ganhando muito dinheiro, ao mesmo tempo outras pessoas com muita desigualdade, com um sistema capitalista muito forte. E aí entram outras coisas, né, que tem a ver também nesses movimentos de extrema direita que a gente vê, tipo, nacionalismo, é algo assim bem egoísta, né? E aí, direita e esquerda tem a ver com. Eu acho que quando a gente fala só de esquerda, a gente também está falando mais assim de alguns movimentos sociais, de busca pela igualdade, de não. Assim, de deixar de lado a discriminação, da oportunidade para pessoas que têm recursos financeiros menores, entender o contexto social das coisas. E a direita é tipo o mundo que a gente vive, assim, é uma sociedade capitalista, mas sem ideias tão radicais, digamos. Uhum.
Isso. Obrigada, Carol. Foi Carol, né, que falou? É, Obrigada. Eu só vou aqui, alguém pediu para eu ajustar o compartilhamento. Eu vou tentar cancelar e vou tentar compartilhar de novo. Calma aí. Eu tô tentando compartilhar um PDF, mas ainda tá ruim, né? Pode ser um Word. Lá embaixo tem uma pequena barra que você pode ajustar para o documento ocupar a largura da tela toda, para não ficar tão estreito na tela de quem assiste no celular. Isso é pelo Zoom mesmo? Não, no Word, embaixo, no cantinho direito, embaixo tem uma barra aqui. Você arrasta para. Eu tinha aumentado, mas não aumentou para vocês. Aí eu salvo em PDF para ver se ajustar. Ah, tá bom. Eu acho que tá ok, não sei, para vocês. Eita, meu Deus. Calma aí. Desculpa, gente. Carol, muito obrigada. Gente, daqui a pouquinho eu vou melhorar esse compartilhamento. Só deixa eu continuar rapidinho. Carol, muito obrigada. E exatamente isso. A esquerda, ela tem um olhar mais para a sociedade, né, para as desigualdades. Ela entende que as desigualdades. Aí eu vou falar aqui uma definição que eu encontrei no G1, que fala que para a esquerda as desigualdades são criadas artificialmente e são negativas. Já para a direita, as desigualdades são naturais e positivas, né? Porque eles entendem que deve ser superada pelo mérito. Já a extrema esquerda, ela tem propostas radicais como como se o Estado tivesse que controlar tudo, né? E tem também a supressão do capitalismo, né? Ou seja, comunismo. E a direita, ela tem toda aquela ideia que a gente já entende, né? Porque é o que a gente estuda bastante. Mas eu vou falar aqui de uma definição, não do G1, mas de um escritor, e ele é um pesquisador, né? Ele é um cientista político holandês, que é o Cas Mudde. E ele é referência sobre o estudo extremista, né? De política extrema, inclusive da extrema-direita. E ele diz que a direita, ela é, ela é hegemônica. Ela é hegemônica, não, perdão. Ela é. Não vou encontrar aqui a palavra. Mas ele explica que a extrema-direita ela tem várias nuances, várias vertentes, né? E que ambas fazem parte da mesma coisa. E aí ele fala assim: ele diz que a extrema-direita e a direita radical são coisas diferentes, mas que ambas fazem parte da mesma coisa, a ultradireita. A diferença é que, enquanto a ultradireita é revolucionária, a direita radical é reformista, mas as duas estão debaixo do mesmo guarda-chuva, a ultradireita. Então, ele usa muito esse conceito desse guarda-chuva, né, da ultradireita, em que tem dentro de si essas diferenças, essas diferentes vertentes. Então, eu vou tentar lembrar de falar da ultradireita aqui, mas eu estou falando de uma ideia de uma extrema-direita, né? E aí o que eu pensei em trazer? Eu pensei em trazer alguns países porque hoje a gente tem visto a extrema-direita crescendo em muitos países que antes já ela não tinha força. Inclusive o Casmud, ele fala sobre 4 ondas da ultradireita.
E aí ele fala, eu vou falar aqui quais são essas 4 ondas. Ele diz que a primeira onda foi o enfraquecimento após a Segunda Guerra Mundial, porque após a Segunda Guerra Mundial, a extrema-direita ela perdeu a sua força, né? Depois, a segunda onda foi a reação às elites e minorias, que foi a partir da década de 1960, que a ultradireita ela começou a reagir às elites políticas e às políticas de inclusão e igualdade, promovendo discursos xenofóbicos e racistas. Isso porque, obviamente, depois da Segunda Guerra Mundial, quem era da extrema-direita não morreu, né? Então, eles guardaram, ficaram quietinhos, mas continuaram tendo essas ideias, né? Passaram para frente essas ideias e, né, logo alguns anos depois já teve essa reação. A terceira onda é a entrada nos parlamentos, que é quando a ultradireita passou a se fortalecer e a entrar em diversos parlamentos ao longo das últimas décadas, com a ascensão de partidos e políticos de extrema direita. E a quarta onda foi a naturalização. A ultradireita, com a entrada nos parlamentos e a disseminação de discursos cada vez mais mainstream, passou a ser vista como uma força política legítima, com a normalização de seus discursos e políticas. Então, hoje a gente está vivendo essa quarta onda, é o que o Casmudi fala. E, de fato, e aí eu vou trazer aqui três países que estão lidando com a ascensão da extrema-direita, da ultradireita, que um é o Brasil, o outro é a França e o outro é a Alemanha. E eu gostaria de começar pela França. E aí é a parte do compartilhamento de tela, que não está dando muito certo, né, eu acho. Deixa eu... A gente está vendo uma tela que diz muitos aliados, é um PDF, parece, última página. Não, vocês ainda estão na última página. Deixa eu subir aqui. Perdão, gente. Pra mim não tá nem aparecendo isso. Agora eu ainda tô compartilhando? Ainda está compartilhando aquele texto. Tá. Agora Agora é você. Tá. Deixa eu tentar aqui de novo. Sabe o que acontece? Quando eu aperto em compartilhar dela, a que eu tava compartilhando, ela não some. Agora tá melhor? Sim, por que tantas mulheres estão apoiando? Para ver. Isso. Obrigada, gente. Então, eu queria começar pela França, porque uma outra coisa que eu queria levantar é que, embora a direita, a extrema-direita, né, a ultradireita, ela esteja crescendo, ela é diferente, ela tem alguns aspectos diferentes em cada região, devido à cultura, né, de cada lugar e a sua história. E aí, o que eu fico pensando, né, é o porquê que em tantos países que tem essas vertentes que são diferentes, a esquerda ela está tendo essa ascensão. O que eu quero dizer? Aqui no Brasil, a gente tem um cenário político, social, e aí eu consigo entender o porquê que a ultradireita está tendo essa ascensão.
Mas, poxa, será que na França, no mesmo período, praticamente, eles estão tendo os mesmos problemas? Não, é diferente, né? São alguns problemas diferentes, o que atraiu os franceses, o que está atraindo os franceses, né, para a extrema direita. São aspectos diferentes, mas por que está acontecendo no mesmo momento? E aí eu estou trazendo aqui, nesse documento que eu estou compartilhando com vocês, alguns aspectos da identificação da população com esse partido, né, com cada partido de ultradireita. Aqui na França, no ano passado, teve uma vitória do parlamento, né, de parte do parlamento, que a ultradireita, que é representada pelo Partido Reagrupamento Nacional, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, que era o antigo Frente Nacional, agora é Reagrupamento Nacional. Ele ganhou muitas cadeiras e esse partido ele tem como base um grupo, né, que apoiava o nazismo. Agora eu não sei se eu vou encontrar aqui na minha anotação qual era o nome do grupo, mas ele foi criado pelo Le Pen pai, né? Aqui essa foto que você está vendo no compartilhamento é a filha Marine. E o Le Pen pai que criou esse partido e ele ficou conhecido pelas atrocidades que ele falava. Ele falava muitas coisas absurdas, ele era extremamente racista, misógino. Ele morreu, né? Acho que esse ano. Mas ela, inclusive, a filha dele, chegou a expulsar ele do partido porque ele estava, na época dele, para ele era vantajoso ele chocar, né? Ele trazer fazer as falas, dar as falas que ele dava. Só que ela percebeu que isso não era tão vantajoso hoje, então ela quis fazer uma maquiagem ali no partido, algumas mudanças, e o pai dela já não estava servindo mais, então ela expulsou o pai dela do partido. Mas aqui nesse artigo que eu trouxe para vocês, está falando assim, por que tantas mulheres estão apoiando a direita radical na França? E aí eu gostaria, não sei se vocês estão enxergando o suficiente, que alguém lesse. Primeiro eu vou ler aqui esse subtítulo que diz assim: especialistas afirmam que o sucesso da reunião nacional entre as mulheres deve-se à estratégia de Marine Le Pen em usar seu gênero para se conectar com elas, afastando-se do legado sexista de seu pai. Aí eu queria saber se alguém poderia ler essa parte do artigo, essa primeira parte, né? Até aqui. Eu posso ler, Carol, mas começa durante muito tempo? Isso. Ok. Durante muito tempo, reticentes em votar na direita radical, as mulheres francesas estão cada vez mais entre os eleitores do Reunião Nacional de Marine Le Pen. A cada votação, o partido tende a ganhar mais presença nesse eleitorado. Apenas nos últimos 5 anos, a parcela da população feminina que vota no RN ganhou 10 pontos percentuais, passando de 20% a 30%, de acordo com diferentes pesquisas. As mulheres já votam praticamente tanto quanto os homens na ultradireita, e nas eleições legislativas deste domingo, 7/7, não deve ser diferente. No primeiro turno, em 30 de junho, 32% das francesas votaram no Reunião Nacional. Aí tem que subir só mais um pouquinho, por favor. Isso. No caso eleitorado masculino, foram 36%, segundo a pesquisa Ipsos Talent, para France TV,
e Public Senate. Posso continuar? Pode. Na votação para o Parlamento Europeu, em 9 de junho, um levantamento do Instituto IFOP aponta que as mulheres optaram mais pelo RN, 32%, do que os homens, 31%. A operação de atração da população feminina começou quando Marine assumiu em 2011 as rédeas do partido fundado no início dos anos 1970 por seu pai, Jean-Marie Le Pen. Uma das razões que explicam a progressão do Reunião Nacional no eleitorado feminino, afirmam especialistas, é que Marine Le Pen utilizou de maneira estratégica seu gênero para se dirigir diretamente às mulheres, se distanciando da herança sexista e machista de seu pai. Ela utiliza o argumento de dizer que é uma mulher como as outras, moderna e que batalha na vida, é divorciada e com filhos, disse a BBC News Brasil. A socióloga Janine Mousseau-Lavaux, diretora de pesquisas no Centro de Pesquisas Políticas da Universidade Sciences Po de Paris. Aí... Foi. Agora. Outro fator importante é que Marine Le Pen focou seu discurso econômico nas classes desfavorecidas, com propostas para a melhoria do poder aquisitivo da população. As mulheres, de maneira mais frequente, estão em situação de precariedade. Elas têm salários mais baixos e empregos menos qualificados. Isso também leva a votar na direita radical, afirma Mousseau-Lavaux. São geralmente as mulheres que fazem as compras da casa e administram o orçamento familiar. Entre as medidas propostas regularmente pelo RN em eleições estão a redução das tributações sobre energia e combustíveis e também em produtos de primeira necessidade. Diferença entre discurso e prática. A direita radical de Le Pen faz declarações sobre os direitos das mulheres, que o partido promete proteger, mas organizações feministas dizem que o discurso é feminismo de fachada. Em um artigo de jornal Le Monde, a filosofia Camille Roidevaux-Métairie afirma que, para as mulheres, votar RN é como apontar uma arma para si mesma. Deputados do partido se abstiveram de votar uma lei na França em 2018 contra violências sexistas e sexuais. Le Pen se opôs à ampliação do prazo legal para a realização de abortos, totalmente autorizado na França, e também foi contra a reprodução assistida para todas as mulheres, o que inclui casais de lésbicas. Dá para continuar? É só até os 56%. Ok. Deputados europeus do partido também votaram em massa contra uma condenação da Polônia após restrições do direito ao aborto. Essas eleições legislativas estão mobilizando mais o eleitorado. A taxa de comparecimento às urnas no domingo passado, de cerca de 66%, foi a maior em 40 anos. Estima-se que neste domingo ela também será alta. E os jovens também votaram mais, com uma participação de 56%. Obrigada, Gabi. De nada. Então, como a gente pode ver, Le Pen, ela tem um discurso, embora as feministas, algumas nelas entendam que é um discurso falso, de acordo com as suas próprias práticas, mas ela tem um discurso que conseguiu atrair muitas mulheres a votar nela, em um país como a França, né? Que foi, inclusive, o berço dessa maior separação, né, de esquerda e direita, de entendimento. Inclusive, o partido de Le Pen, que é essa reintegração
não vou falar o nome que eu esqueci, RN, acho que é Reintegração Nacional, ele, ele, ele tenta apagar a Revolução Francesa, né? Ele tem um revisionismo do papel na Segunda Guerra Mundial, né, da França. Mas ainda assim, ela conseguiu atrair mulheres para votar nela. E ela se apresenta como uma mulher divorciada, né, com filhos, moderna, que trabalha. Então, ela tem uma certa simpatia do povo francês, tem uma identificação. Aqui no Brasil já não funcionaria tanto, né? Uma mulher divorciada, que age como ela age, já não seria tão bem vista, né? E aí, agora, eu quero... mas o discurso, ele, ainda assim, ele se coincide porque ele é um discurso altamente nacionalista, né? Ele é anti-imigrantes, ela tem um... Deixa eu ver aqui rapidinho nas minhas notas. Ela tem... Ela tem uma ideia, né, ela e o partido, que existem como se tivessem duas espécies de franceses. Os franceses de raiz, que são franceses que são descendentes de franceses, né, são gerações de franceses, e os outros franceses que são filhos de imigrantes, que nasceram na França, são franceses, mas ela considera, ela e o partido, né, consideram como uma outra espécie de francês, e ela é contra, por exemplo, que eles possam ocupar certos cargos públicos. Além disso, ela... Carol, posso só fazer um comentário? Pode, com certeza. Então, a semana passada, ou 2 semanas atrás, a gente teve umas eleições aqui em Portugal também, e a gente está com um problema bastante sério, assim, na questão de imigração também, né? E que é muito semelhante a essa questão da França. Então, a gente tem, assim, vários partidos que estão dizendo, não, o que a gente quer é, basicamente, fazer a reimigração, né? Que é, vamos criar esses departamentos estatais, separar tudo direitinho e reorganizar a imigração. Então, eles começam com essa fala, assim, como que, não, a gente só quer botar a ordem, a gente quer agrupar tudo muito certinho, né? E a gente não está aqui para expulsar ninguém, a menos que a pessoa esteja ilegal ou cometendo crimes e tal, né? Então, eu estava lendo de manhã também um pouquinho, que é exatamente igual às práticas do Trump, né? Então, que ele tem exatamente a mesma fala, que ele quer criar a reimigração, né? Onde ele vai agrupar tudo, né, e vai organizar. Só que o que ele está fazendo? Colocando, tem os americanos de primeira categoria e os americanos de segunda categoria, né? Que são os filhos de imigrante e tal, e separa, e deporta um e fica outro para trás. Então, cada vez mais na Europa, a gente vê, né, essa extrema-direita com exatamente esse mesmo plano, onde eles começam a expulsar essas minorias, onde eles começam a expulsar os imigrantes, tudo com essa desculpa de que vão reagrupar tudo para acertar o país. Mas a gente sabe que, né, começa assim pequeno, com essa fala de reagrupar, organizar o país, mas que no fim tem um resultado super ruim, né? Exatamente, Gabi. Eu até ia falar dessa reimigração, né? Vou falar depois, quando eu falar da Alemanha. O Gabriel falou que o Pedro levantou a mão. Pedro, pode falar. Eu estava aqui pensando que quando estava lendo a forma que as mulheres estavam votando lá parecia um pouco confuso, contraintuitivo, sabe? Ultimamente tem
pesquisas que saem, que falam que agora que divisão entre esquerda e direita é cada vez mais também de gênero, as mulheres estão cada vez mais educadas, mais procurando estudar, crescer, votar mais progressistamente, e os homens estão voltando mais para a direita, mas parece que na França não é tão claro, né? Então, achei um pouco meio que esse aspecto que tu trouxe de culturalmente pode haver diferenças que causem isso, que aconteça dessa forma. Sim, sim, verdade. E a França, ela sempre foi conhecida por essa liberdade, né? Esse apreço pela liberdade. Então, realmente é muito, muito estranho, né? As mulheres, elas estarem se identificando tanto. Também diz, né, enquanto estava pesquisando, que elas têm um certo medo dos imigrantes, mas eu particularmente não consegui pesquisar números, né, de violência praticada por imigrantes, porque eu acredito, quer dizer, não justifica, né, mas só para trazer o dado, eu pensei em fazer isso, mas eu não consegui. Mas parece que essa questão também do medo que elas têm dos imigrantes também trouxe essa aproximação com a Le Pen, né? Que é estranho de Carol, qualquer forma. Oi, Gabriel. posso comentar uma coisa? Sim. Sobre a imigração? Eu não sei exatamente o estado assim legal, como que está resolvido, mas eu sei que França, né, tendo tido muitas colônias, né, essas pessoas naqueles países, né, têm pleno direito, de fato tem, acho que tem direito a passaporte francês, né, cidadania francesa. Então essa imigração que talvez em que consiste a maior parte na França são franceses, né? Não são assim necessariamente como talvez em outros países europeus, né, que são, sei lá, refugiados, também deve ter, né, mas quando você chega lá e tem esse estereótipo de, uma pessoa de pele escura, então não é francês, mas assim, são franceses sim, são pessoas assim que estão nos Caribes e tal, que era colônia francesa, mas são franceses, né? Eu não sei se também fazem essa divisão entre essas pessoas não sendo franceses verdadeiros, entre aspas, né? Também não sei. Mas realmente, assim, o que eu estou assistindo é que existe, além de tudo, o racismo, né? Embora é, as pessoas negras, elas trazem uma riqueza muito grande para eles, né? Aí, em uma das matérias que eu assisti, até comentava sobre o futebol, e aí eles faziam uma certa crítica, mas eu não sei se realmente se estende a essas pessoas negras que são francesas e têm pais franceses, né? Não cheguei a ver. Carol, só um comentário aqui, perdão. Por causa disso, do racismo que você estava comentando, por exemplo, em Portugal, agora eles estão dizendo que querem que os imigrantes saiam, né? Porque aumentou muito o nível de crime e tal. As porcentagens não dizem isso, né? Mas a população está revoltada, está dizendo isso. Além das fake news que têm surgido, vários vídeos também em torno disso e tal. Só que tem uma coisa, Portugal sempre foi um local que sempre recebeu um monte de pessoas, né? E anos atrás a gente recebeu assim muitos ucranianos vindo para cá. E eu não vi ninguém assim em massa querendo tirar os ucranianos aqui, por exemplo, né? E agora que a gente tem bastante indiano, bastante paquistanês, sabe? Eu vejo também, além dessa questão de eles justificarem com o crime, tem essa questão racial também, sabe? Porque em nenhum momento que eles receberam outros europeus aqui em Portugal se retaliaram ao longo dos anos. E a gente recebeu em massa, sempre recebe em massa. Mas agora, sabe, eu acho que tem também esse diferencial da raça em si. Igual nos Estados Unidos, né? O Trump acolhendo exatamente, os ucranianos são brancos. O Trump acolhendo os africanos do sul de pele branca, né? Falando que eles têm Exatamente. racismo. Inclusive, uns amigos aqui, né, adventistas, brincaram essa semana e estavam falando com a minha mãe.
vai lá morar com o Trump, sai daqui de Portugal, né? São muito a favor desse partido de direita, né? E acham que é uma piada e estavam dizendo, vai lá morar com o Trump nos Estados Unidos e tal. Aí eu falei assim, não, né? Não é qualquer sul-africano que ele quer lá, né? Eu não teria essa entrada. São os sul-africanos brancos que ele acha que estão sofrendo agora o racismo inverso, né? Então, tem toda essa questão. É um surto. Então, entra também, embora não tenha o discurso, mas há essa questão da hegemonia, né? Eles querem uma pele mais clara, pessoas Uhum. que possam clarear, né, seus países. Purificar a raça. Exatamente. Embora isso nunca entre no discurso, né? Porque seria muito chocante, por enquanto, né? Pelo menos. Mas as atitudes são explícitas, e por ter esse processo de naturalização dessa quarta onda que o esqueci agora o nome do estudioso fala, as pessoas elas aceitam, né? E muitas até concordam com, com, com esse tipo de comportamento, né? Aí, agora, eu quero falar, né, um pouquinho sobre o Brasil, que é bem diferente da França, né? A forma como o Bolsonaro, por exemplo, foi eleito aqui, o porquê, os motivos. Do brasileiro, né, da população com ele. Aí eu peguei só um trecho de uma reportagem, de uma entrevista, na verdade, né? E alguém pode ler para mim, por favor? Eu não sei se tá na tela certinho. Essa parte que fala Brasil é curto, né? Posso ler, Carol? Pode, por favor, obrigada. Brasil. Isso. Autoritarismo e desigualdade atravessam, né, nossa história. Nos últimos 15 anos, ela diminuiu um pouco, mas a mudança foi muito sutil. Milhões de pessoas continuaram tanto que se virar tanto, não, milhões de pessoas continuaram tendo que se virar economicamente, recriando suas representações, sua maneira de ver a realidade à margem do que é considerado certo. Eu vou pedir outra pessoa para ler, que eu estou sem óculos, está pequenininho, desculpa. Não tem problema. Pronto. Agora aumentou. Tá, obrigada. O que a pessoa pensa quando ganha 1.100 por mês, R$ 1.100 por mês, compra um celular de 1.000 e é roubado? Qual a sensação? A gente sabe que isso gera revolta e Bolsonaro foi hábil ao capturar essas sensações que estavam dispersas. Ele deu uma cara a tudo isso e ofereceu um discurso. Nessa narrativa, uma conclusão justifica a outra. É isso mesmo. Tem que bater, tem que matar. É errado ser gay. O lugar da mulher é em casa. Quem manda é o homem. Tem que respeitar e enaltecer a ação policial. Militar é melhor do que civil. Movimento social ou crime ou é vitimismo. Movimento social ou é crime ou é vitimismo. Tem que trabalhar e parar de ficar reclamando. É melhor trabalhar sem formalização do que não trabalhar. Esse combo foi aglutinado de maneira impressionante. Isso, obrigada. Foi Cris que leu? Rose, Ah, Rose, obrigada, Rose. É,
Então, aqui ele vem falando, eu peguei só um trechinho, porque fala um pouquinho sobre como o nosso próprio governo se portou, né, de certa forma. Depois, o Brasil, diferente da Alemanha, por exemplo, que a gente vai falar daqui a pouco, teve um totalitarismo de direita, mas não teve um afastamento depois, né? Quando conseguimos, né, as diretas já e saímos da, da ditadura, não teve aqui uma educação que pudesse fazer com que a gente compreendesse o que a gente passou, por que aquilo foi ruim, sempre foi muito aquém da população. Eu lembro até que quando eu fiz o primário, eu estudei em colégio particular e público, né? Uma parte em particular e outra parte em público. No particular, eu tinha história e geografia. No público, era ciências sociais, era uma matéria só. Era uma matéria junta, misturada, não tinha tanta informação, era muito água de salsicha, assim, muito fraco. E só que hoje, né, a gente tem história e geografia separada, mas não educava, não fez com que a gente aprendesse. Então, o Brasil, ele já tem essa proximidade com a direita. Mas, além disso, a esquerda ela ficou 12 anos, né, no poder, né? E voltamos para extrema, para ultradireita com Bolsonaro. Por quê? Porque a esquerda ela entrou, ela fez programas, mas ela e não só o executivo, como o judiciário, o legislativo, o judiciário principalmente não se aproximou da população. Então a população ela continua se sentindo muito órfã, muito desamparada e é quando fala ali, né, que as milhões de pessoas continuaram tendo que se virar economicamente, recriando suas representações, sua maneira de virar realidade à margem do que é considerado certo. Ou seja, o Brasil nunca teve uma empregabilidade total, então tinha muito emprego, muito trabalho informal. As pessoas elas não se viam de fato representadas. E isso ajudou com que a gente tivesse essa surpresa do Bolsonaro, né? Mesmo ele tendo 8 segundos só de horário político, com a internet, e ele sendo completamente menosprezado, né, pelos opositores, ele chegou no poder. Então, aqui no Brasil, essa identificação veio pela falta de identificação da população com a política, com todo o esquema político que já tínhamos, e veio um redentor, né? As pessoas enxergaram o redentor. O Gabriel aqui está falando assim, no podcast Cara Pessoa, a Fernanda Mena explica muito bem como o Brasil não acompanhou o progresso dos direitos humanos e por isso até hoje tem atitudes muito resistentes a qualquer política que as defende. É outra verdade. O brasileiro, ele com muita facilidade, chega a ser engraçado, ele tem raiva e ele tem amor pelo errado, né? Quando ele vê às vezes um cidadão, ele vê um roubo, ele já quer que espanque a pessoa até a morte, mas às vezes ele tem na própria família um parente que é ladrão, que rouba, assim, que é ladrãozinho, e defende com unhas e dentes, né? Então, além de tudo, no Brasil tem essa falta de compreensão do certo e errado. E aí tem a insegurança pública, a falta de emprego, a falta da mesma linguagem. E aí o Bolsonaro ele surgiu falando de segurança pública, querendo destruir a política, né, o judiciário principalmente, como sendo nosso inimigo,
E todas essas corrupções que estavam vindo antes, né? E os condenados pegando penas muito brandas, e, enfim. Isso tudo trouxe essa identificação. Então, aqui no Brasil, como, né, eu sou brasileira, aqui tem alguns brasileiros e outros que moraram aqui, a gente consegue entender um pouco melhor por que isso aconteceu. Que é diferente da Alemanha. E agora eu vou para a Alemanha, porque na Alemanha teve a direita, né, teve o nazismo lá, só que eles tiveram uma educação, um aprendizado sobre o que foi aquilo, para de fato não querer mais voltar, muito grande, né? Talvez até o Gabriel possa ajudar, mas lá na Alemanha tem museus, né? Conta-se toda a história do Holocausto, para que não volte a repetir, para que não tenha mais nenhuma aproximação com a extrema-direita. Mas não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo nesse momento é sim um crescimento da ultradireita lá na Alemanha. E aí, esse da Alemanha eu vou ler porque eu acabei pegando tudo e eu vou ler só algumas partes. Mas aqui fala assim, já no tema. Social-democratas sofrem derrota histórica na Alemanha. A AfD, que é o partido de extrema-direita, de ultradireita, deu à extrema-direita melhor desempenho desde a Segunda Guerra Mundial. Premier Olaf Scholz reconhece derrota. Aí aqui fala que nessa votação, 83%, o índice de participação foi de 83% na votação, o que é muito alto para a média da Alemanha, onde o voto é obrigatório. Pelo que eu tinha visto, eu acho que foram 9 décadas, não tinha um engajamento tão alto assim em eleições. E indo 83% da população votar, né, de participação, melhor dizendo, a AfD, ela conseguiu, deixa eu abaixar aqui, 20%, deixa eu achar, mais de 20%, na verdade, dos votos. Ela conseguiu, aqui diz, 152 cadeiras no parlamento alemão. Ela foi a segunda maior ganhadora, gente, dessas eleições. Deixa eu ver, acho que não sabe o outro, não. O primeiro foi a CDU e a segunda foi a AfD. E aí, eu coloquei aqui. Por que a Alemanha chegou nesse ponto? Qual ponto? No ponto de dar tantos votos assim para um governo de ultradireita. E aí aqui fala sobre a economia, né? Porque por conta da questão do gás, né? Que a Alemanha ela usava da Rússia e da questão dos carros, dos automóveis. Não é tão interessante para a gente. A imigração. Aí aqui fala justamente do que a Gabi estava falando, que está sendo dito lá em Portugal. Aqui diz assim, mais do que a economia ou investimento, econômico ou não econômico, na guerra na Ucrânia, a migração tem sido a principal questão dessas eleições e um motivo de obtenção de votos para a AfD. A redução da migração e a expulsão dos migrantes sem documentos tem permeado o debate político e social, mas, no caso da direita radical, com nuances. Falam de reemigração, um termo para pedir aos migrantes na Alemanha, que regressem aos seus países, inclusive quem já possui passaporte alemão. Com a sua mensagem nacionalista e anti-imigração, a AfD de Alice Weidel, não sei se é assim que se pronuncia, avançou para perto dos 20%
no apoio popular. Aqui fala que não é o único país, né? Mas a imigração, ela é um ponto convergente lá na Europa, né? Diferente aqui do Brasil. E, em terceiro lugar, os eleitores jovens e a ressonância nas redes sociais. E aqui fala assim, deixa eu achar. Primeiramente fala aqui do percentual, né? Calma aí, vou ler antes aqui o comentário do Gabriel. Realmente, visitas a campo de concentração fazem parte do currículo no ensino médio. Na minha época, tivemos até sobreviventes convidados à sala de aula para contar de suas experiências. Até hoje, empresas pagam reparações a vítimas do nazismo, mas já faz tempo que existe uma atitude do tipo: o que isso tem a ver comigo? Isso foi a geração dos avós que cometeram esses crimes. Tem que virar a página. É exatamente isso que a gente vai chegar aqui. Aqui fala assim, que há um fenômeno que varre o mundo e do qual a Alemanha não está isenta: o apoio crescente dos jovens, especialmente dos homens, aos partidos de direita radical. Os resultados das eleições gerais de domingo corroboram estes dados. 21% dos jovens entre 18 e 24 anos votaram no partido de direita radical. Os cálculos confirmam que os jovens estão polarizados entre a direita radical e a esquerda, porque a esquerda, embora tenham tido muitos jovens votando na direita radical, na esquerda foi maior o percentual. E existem várias razões por trás disso, dos rapazes principalmente, né? Primeiro, que os partidos de esquerda tendem a se encontrar mais em questões como o feminismo, igualdade e os direitos das mulheres, disse a BBC Rutger Mas, do think tank alemão Institute for Generation Research, sei lá. Em geral, os homens não se veem refletidos nessas questões, por isso tendem a votar mais à direita. Outra é a reação aos discursos de esquerda, à ideologia de gênero, como costumam se referir às políticas de igualdade entre homens e mulheres, e é um fator que alimenta o apoio à direita radical entre os jovens. Sustenta o professor... Gente, vou reler. Outra é a reação aos discursos de esquerda, a ideologia de gênero, como costumam se referir às políticas de igualdade entre homens e mulheres, e é um fator que alimenta o apoio à direita radical entre os jovens, sustenta o professor Tariq Abou-Shad, de Política Europeia da Universidade de Oxford. A terceira razão é o medo que muitos jovens alemães sentem, uma emoção que a AfD conseguiu captar bem e relacionar convenientemente ao discurso de anti-imigração. Tá turvo? Tá turvo para vocês o texto, gente? Pra mim tá. Ih, não sei o que eu faço. Deixa eu interromper e tentar voltar. Isso deve ter a ver com a velocidade da internet, creio. Tá. Agora ainda tá? Sim, aqui continua pra mim. Ai, não, isso. Ai, gente. E em cima tava também? Aqui, tá? Pra mim continua tudo, em cima, embaixo. Tá sim. Então deve ser a internet. Deve ser a internet. Então, mas aqui, né, voltando, então os jovens, principalmente os homens, veja bem, eles não se identificam pela esquerda
falar sobre igualdade de direitos. Esse é um tema que impacta toda a sociedade, né? Talvez a forma que estejam levando, talvez eles não estejam conseguindo compreender como isso impacta a vida deles e como isso é interessante. Só que a matéria ela fala assim, mas talvez esses rapazes, eles não concordem na verdade, né? E não que eles não se vejam refletidos nessa questão. Porque é uma questão que sim, né? Percorre a toda a sociedade. E essa sensação anti-imigração, né? Como a gente já tinha falado, e a ideologia de gênero para eles também é um problema. Aí aqui, mais para o final, fala ainda assim. Calma aí. Uma razão particular pela qual muitos jovens alemães dizem ter medo é o número de ataques na Alemanha envolvendo suspeitos que eram requerentes de asilo. A imigração é agora a principal preocupação desses jovens, disse Jessica Parker. Como acontece frequentemente com o discurso anti-imigração, nem sempre vale para todo mundo. Eles deixam a porta aberta para quem se integra. Pessoas que se integram, que aprendem, que estudam aqui, que fazem o seu trabalho, não tenho nenhum problema com elas. Mas hoje esse tipo de declarações são consideradas hostis. Chamam você de nazista por causa do passado da Alemanha, declarou um jovem a Jessica Parker. E por último, existem coisa para você, gente? Se cortou um pouquinho. Ah, é. Quando você falou, e por último, aí daí para frente. Ixi. Aí ficou ruim a fala? E falhou um pouco. Ah, E por último, a educação na Alemanha. deixa eu achar aqui. Deixa eu achar. Isso que eu estou falando. Gente, não tô achando. Mas assim, o que fala aqui é que eu vou só terminar de falar e aí eu falo tudo porque vai juntar uma coisa com a outra. No final fala assim: Parker até encontrou jovens que questionam narrativas sobre o passado de seu país, especificamente sobre a Segunda Guerra Mundial. Parece que, embora haja muitas vozes que ainda consideram a direita radical uma força extremista e até antidemocrática, o esforço para normalizar o seu discurso está funcionando, e o peso do passado nazista da Alemanha está ficando mais leve a cada dia, que foi justamente o comentário que o Gabriel tinha feito aqui no chat, né? Muitos desses jovens, eles já minimizam, né? Eles sentem, inclusive, eu não anotei, mas um integrante do partido AfD, ele fala que é uma vergonha, assim, não tem por que ter no coração do país o campo de concentração, contando a história e ficar revivendo esse passado vergonhoso, né, que ele fala. Mas esse passado vergonhoso, ele está ali justamente para que não volte a acontecer, né? Então, por isso ele é exposto e por isso que a Alemanha, embora tenha tido esse crescimento, ainda está longe, se a gente comparar com o Brasil, que teve também uma ditadura, né, de direita, tudo bem, né? Tem suas proporções. Mas
mas o Brasil, não guardou esse, não, deixa eu pensar como eu vou falar. O Como que no Brasil, fez, perdón, pode pensaba falar. como que no hicieron un memorial para Isso, manter vivo a lembrança do mal. exato. Muito obrigada, Matias. Exatamente. Como o Brasil ele não manteve vivo, como o Matias mesmo falou, né, ajudou muito aqui, ele não fez esse memorial. O brasileiro, ele nem. Ah, qual o problema? Tem os que apoiam, né, a ditadura e tem os que nem ligam. Se voltar, se não voltar, nem estão nem aí, então, estão aquém. E tem um grupo, claro, que não quer que volte, mas esse grupo que não quer que volte, que tem consciência, é um grupo bem menor, inclusive, do que o grupo alheio somado ao grupo que quer que volte, né? Porque o grupo alheio é muito grande, é enorme. Mas, enfim. Já lá na Alemanha, não. A Alemanha, ela teve um bom tempo com um distanciamento enorme, graças a todo esse sistema que eles fizeram, esse memorial que eles fizeram, para que eles não voltem, não regressem para onde eles saíram, né? Quer dizer, não de onde eles saíram, mas de onde eles vieram. E agora a gente está vendo esse caminho regresso. Então, eu, eu ainda ia trazer outros lugares, mas não consegui. Que eu ia trazer também a Argentina, né, de Milei, que também tem suas especificações, ele, né, não tem nenhum discurso, né, pelo menos eu não vi, Ô, como Carol, tava aqui mudar. pensando, imagina se a Alemanha não tivesse feito os memoriais. Desde quando já teria voltado? Tipo, porque eu entendo, o país onde aconteceu é o país mais suscetível a voltar a acontecer. Faz sentido, né? Parece lógico. Daí fizeram esforços que são falados em inúmeros países, lugares, documentários, tipo, como se esforçaram para educar a população. Mesmo assim, esse espírito não passaram nem 80 anos, já tá aqui de volta. É, menos do que isso, né? Enfim, é incrível. É, exatamente, Pedro. É, é incrível. O Gabriel falou assim: quando eu era criança, eu lembro que o governo tentou uma vez proibir um partido de extrema-direita e acabou dando muito errado, porque o serviço de inteligência havia infiltrado o partido para juntar provas sobre a inconstitucionalidade. Enfim, deu muito errado e virou um escândalo e acabou falhando. Por isso, hoje em dia, tem muita cautela como perseguir para uma eventual proibição da AfD. Sim, mas exatamente isso que o Gabriel falou, mas eu vi também que a AfD, agora ela foi considerada um partido, se eu não me engano, de ultradireita. Eu acho que foi esse termo. Foi, mas já recuaram. Ah, é? Eles, eles foram classificados, aí de repente tiveram que recuar e falaram que apenas em alguns estados da Alemanha seria classificada assim. Enfim, eles estão com medo porque já o partido começar a entrar na justiça, né, por difamação e tudo. Ou seja, é um processo frágil, porque tem tanto respaldo na população por esse partido. É como se estivesse chegando de fora, por cima, e vamos anular essa opinião toda, né? Sim. E também acaba se tornando perigoso porque hoje, com as redes sociais, como os partidos eles têm esse canal direto, você perseguir, né? Colocar um partido como perseguido, isso pode inflar a população a acreditar que esse partido ele tem muito a oferecer e que, na verdade, estão tentando podar, né, as ideias deles. Eles conseguem fazer um discurso que favorece muito a eles próprios, mas não é vantajoso para o partido no sentido de que ele pode ser investigado, né? Ele tem uma aproximação maior da investigação da polícia a ele. Por um lado é bom para o partido, por outro seria ruim. Então também tem esse problema, né? Mas foi isso. Eu tentei trazer aqui, então, algumas diferenças, né?
Eu ia trazer, como eu falei, do Milley, do Trump, eu pensei em trazer também, mas não consegui, para falar das diferenças entre a direita e essa identificação. E a minha pergunta, eu queria saber se vocês podem contribuir falando, por que vocês acham que, mesmo cada povo tendo uma identificação diferente, uma cultura diferente, na verdade, por que tantos povos têm se identificado com a direita do seu país? Porque, assim, eu conheço pessoas que votaram no Bolsonaro, acho que votariam de novo no Bolsonaro, e elas acham o Trump uma pessoa horrível, né? E olha que eles são bem mais parecidos, né? Mas é uma identificação realmente da população com essa liderança. Por que vocês acham que a direita ela está conseguindo esse crescimento em cada, né, de acordo com as suas culturas, em culturas tão diversas e que tiveram um caminho progressista, né? E agora estão recuando. Vocês devem entender a pergunta. Claro, eu acho que uma das coisas é que a esquerda falhou, todo mundo, pelo menos, e as promessas que falam ou os princípios que representan, na práctica no aconteció. Entonces las personas están en la vida práctica, no ven ni un resultado, no ven nada bom ni positivo y solamente esperan uma mudança. Entonces ven un cara que fala de quebrar estructuras que ninguém acha que tem algo bom nessa estrutura, va a votar. Pelo menos é uma porção de a visão que eu acho. Obrigada, Matheus. Acho que cortou só um pouquinho aqui para mim, mas eu também acho, aqui no Brasil, claramente foi isso, né? As pessoas elas estavam esperando um salvador. O Bolsonaro ele se colocou dessa forma. Também o Bolsonaro trouxe a pauta dos costumes, né? Que foi muito forte aqui no Brasil, mas eu acho até do que lá nesses outros 2 países europeus que eu falei. Né? E aí aqui foi assim. Carol? Oi. Então, eu acho interessante o que o Márcio falou, mas eu acho que isso se aplica mais à América Latina, talvez Estados Unidos, mas a Europa, ela alcançou um estado de bem-estar social. As pessoas conseguiram viver com uma desigualdade muito menos, assim, gritante, né, como a gente tem aqui na América Latina. Então, eu acho que foi outra questão. Não sei se é o discurso do medo ou o progressismo vai avançando e as pessoas, enfim, e sempre tem como que é esqueci a palavra. Uma reação, não era essa palavra que eu queria, mas uma reação a isso, e aí vem o conservadorismo, trabalha com o medo, com isso, não sei o que é, mas realmente é algo muito intrigante, né? É algo muito intrigante. Eu também não sei, como eu falei, eu queria, depois de ter feito, né, ter estudado um pouquinho, eu queria ver os números da violência provocada por imigrantes, para ver o quanto que talvez esses partidos, como eles estão colocando isso, porque, pelo visto, essa é a pauta em comum na Europa, né? Os imigrantes, assim, mais do que tudo. Por exemplo, a líder da AfD na Alemanha, ela é lésbica, ela é casada com uma mulher, e para eles isso não é o tema, né? O tema é a imigração. Aqui no Brasil, ela jamais seria eleita. Então, eu também acho que na Europa pode ser isso, mas eu acho muito bizarro, né? Tá tantos países assim ao mesmo tempo com a direita tendo essa ascensão, a ultradireita tendo essa ascensão. Casada com mulher imigrante, se não me engano, né? Ela não é da Sri Lanka. Adotaram 2 filhas. Ela é imigrante, a esposa dela. Eu não lembro qual é o país, mas ela é imigrante. A esposa de quem? Perdi essa parte.
da líder da AfD, do partido de ultradireita da Alemanha. Ah, entendi. Carol, talvez sim, ainda a sua pergunta é por que, né, isso acontece. Uma coisa que me vem à mente, assim, por mais que a Alemanha, né, hoje sirva como exemplo, né, como foi se falado sobre esse período do nazismo e como teve essa educação, hoje se sabe cada vez mais, né, que não foi tão bem feito assim, né? Muitos funcionários, altos funcionários do regime nazista, né, acabaram conseguindo entrar, né, de boa, né, na nova política, no novo governo, sem maiores assim dificuldades, né? Houve sim uma cultura, né, de tentar esconder, né, o quanto antes esse passado vergonhoso, e a maneira como tentaram reeducar, né, a sociedade alemã, hoje ela é muito questionada. Por que fizeram? Né? As pessoas tiveram que assistir às forças, né? Reportagens, filmagens dos campos de concentração, dos cadáveres e tudo, e muita gente não aguentava assim olhar essas cenas, mas foi com o intento de vocês vão ter que olhar assim, né, para vocês aprenderem a nunca mais fazer. E depois de um tempo mudaram de estratégia, porque não estava dando muito certo, né? Estava mais criando assim resistência. Porque assim, realmente o que se trata é de passar os valores bons, né, para uma sociedade que deu muito errado nesse sentido, né? Eu acho uma história muito problemática que a gente, assim, conhece alguns aspectos, mas tem muitas facetas, né? Hoje em dia se sabe mais, assim, como o período pós-guerra também foi muito problemático, né? Teve milhares e milhares de estupros, né, de vingança da parte dos aliados, né, dos britânicos e dos russos, né? Era assim, eram temidos, era um terror, né? As mulheres tinham que se esconder. E hoje, assim, se fala sobre isso, né? Mas talvez seja um pouco romântica essa ideia, assim, que aconteceu essa transformação, assim, que deixaram de ser nazistas. Eu acho que é muito mais complexo, né? E hoje há muitos eu acho que existe uma estratégia assim coordenada, né, entre a direita como um todo, né? A gente sabe de Steve Bannon, né, como ele realmente viajou, continua viajando de país a país, né, estabelecendo estruturas, né, para erguer a direita, né? E eles têm muito sucesso. Por quê? Porque as políticas de imigração, né, são antiquadas, são modelos pós-guerra que nunca passaram por muita reforma e que a gente queira assumir ou não, mas assim, que realmente tem causado muito problema. Se a sociedade não está bem com isso, porque algo não está bem, não foram incluídos nesse processo e não está sendo aceitado, né? E realmente são modelos que funcionam no contexto pós-guerra, para refugiados, mas hoje em dia precisava reformar muitas dessas políticas de imigração, né? Não é mais bom o suficiente. Então, eu acho que são várias as razões que eu vejo assim pela ascensão, né? Um esforço coordenado, isso a gente sabe. Enfim, é isso. Obrigada, Gabriel. Eu vou só ler aqui é como se fosse um resumo do livro do Casmurro aqui, né, do que fala, que diz assim:
A extrema-direita não é apresentada como um grupo unitário, da forma como ele vê e estuda, né? Mas heterogêneo, que apresenta semelhanças e diferenças entre suas agendas, com destaque para questões de gênero, imigração, corrupção e segurança pública, atividades, causas, estratégias, integrantes e organização. A participação de uma análise histórica, a partir de uma análise histórica, o Casmud argumenta que não existe uma única causa para explicar consolidação e naturalização do radicalismo de direita nos dias atuais, mas uma série de acontecimentos, alguns isolados, outros interligados, que nos ajudam a compreender as causas de seu surgimento e fortalecimento. Isso ele fala no livro dele, né, que é A Extrema-Direita Hoje, o nome do livro. A Gabi, ela falou assim, aqui em Portugal a direita ganhou a eleição semana passada, a GAYU, na verdade. Olha, eu não vi a notícia. Mas, e antes era esquerda? GAYU. Sim. A gente tinha um partido de esquerda que teve durante muitos anos, né? Na verdade, o Partido Socialista durante muitos anos, né? Mais inclinado para a esquerda. E de todos os anos agora a gente tem essa reeleição, né? Do Estado, porque não está dando certo. Então, a semana passada a gente teve as eleições e a direita voltou a ganhar, mas a pauta voltou não, ganhou. Só que a pauta é essa, da imigração, né? Expulsar todos os imigrantes de Portugal que estão aqui vivendo dos subsídios, tirar os imigrantes daqui porque as casas estão muito caras, porque a gente tem muita imigração, enfim, assim. Então, e até os imigrantes que estão fora de Portugal votaram, né, nos outros locais, outros países que eles estão, a favor da direita. Então, a direita acabou. E pior que a gente tem a direita agora, assim, mais centro, e a gente tem a outra, que é a extrema-direita, que está, assim, tomando conta, e ano que vem se prevê que provavelmente a extrema-direita ganhe, né? Então, tá complicado realmente aqui. Caramba. É estranho, né, que os imigrantes estejam votando na direita. É bem bizarro. E é isso, gente. Eu quero agradecer todos os comentários. Carol, Oi, eu levantei a mão, mas eu acho que você não está podendo ver. não vi, desculpa. Não, tudo bem, tudo bem. Eu queria colocar um ponto aqui também, junto com todos os comentários e tudo isso que você fez aqui, bem pertinente. Eu me lembro, com relação também a gente tentar se instruir, né? E buscar instruir o máximo de pessoas ao nosso redor, muito embora esse pensamento, muitas vezes essa decisão já está tão enraizada esteja, né, tão enraizada nas pessoas. Mas eu me lembro que quando estava na França, num período na escola da França, a Ancientez organizou que nós visitássemos uma exposição no museu, o Diário de Anne Frank. A Anne Frank era uma judia, né, que foi abrigada, escondida, né, durante a Segunda Guerra Mundial, e ela fez esse diário enquanto uma criança, acho que tinha 12 anos. E a exposição era desse diário. Até que se falou, vamos ver a exposição do diário de Anne Frank. Eu nunca tinha ouvido falar, sendo sincera para você. Fomos todos muito satisfeitos para ver as pessoas, né, para ver a exposição. A Anne Frank, a exposição era super interessante, tinha algumas coisas interessantes com relação a linhas. E no final, o museu organizou de uma forma que no final, depois dessa exposição, a gente saía numa segunda parte. Essa segunda parte, eu acho que poucas pessoas desejariam visitar, mas nós precisamos disso. Era sobre guerra, sobre a Segunda Guerra Mundial e as consequências. E eu falo para vocês, isso impactou demais a todas as pessoas que participaram, e eu posso falar de mim.
E então a gente viu também sobre esses assuntos que também foram comentados aí, do pós-guerra, o que acontece com as pessoas que ficam que são capturadas nos outros países, né? Ou que entram, essas pessoas entram no país que está também provocando as guerras e o que é feito, e principalmente com as mulheres, com as crianças, com as pessoas, com os homens também, que são capturados, é mostrado. Mas, assim, é de uma atrocidade sem tamanho, né? Então, essa revolta também deveria, quisera eu e acredito que fosse a vontade para todo ser humano, que essa revolta se tornasse em desejo de não voltar a esse tempo, né? De não voltar a essas ações. Mas, assim, é uma coisa que, assim, nos meus anos todos de estudo, nunca a escola promoveu a visita de um museu. Não quero culpar as escolas, mas nos alertarmos para o nosso conhecimento, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas já viram filmes e tudo mais, e o quão a gente está caminhando para momentos como esses, né? Se a gente continua com a extrema-direita, a ultradireita dominando tanto e de forma tão esquematizada. É tudo muito bem planejado e o seu estudo foi maravilhoso com relação a isso. Mais um alerta para aquilo que a gente também já está enxergando. Eu falo por mim, graças ao movimento, muito mais. E é isso. Obrigada, Renilde. Realmente, eu também nunca fui em um museu que falasse sobre, por exemplo, a ditadura, né? O que eu lembro é de ter ido no Museu Imperial, pela escola, né? No Museu do Banco do Brasil. A gente realmente não teve essa educação aqui no Brasil. E como o Gabriel falou, né? Na Alemanha foi um pouquinho traumatizante, mas se não fosse por essa questão de ficar mostrando, né, os corpos e tudo mais, realmente eu acho muito impactante, muito interessante, porque a gente acaba tendo uma intimidade maior com o que aconteceu, porque embora tenha sido história, tenha acontecido no passado, ela não anula a possibilidade de voltar a acontecer. A Gabi, ela comentou aqui no chat, ela falou assim, e ainda todos os adventistas aqui votaram a favor da direita. Também nossa família aqui, que não é adventista, votaram a favor da direita. Muito incrível o ódio que se levantou aqui, só se fala nisso. Povo implorando que volte o comunismo, verbalizam dessa forma. E querem implementar pena de morte perpétua, executar as pessoas na hora. Gente, é assustador, né? Eu nunca parei para assistir os vídeos, mas eu já vi no YouTube vários vídeos assim sobre de reacts, né? De portugueses odiando brasileiros e criticando a forma como falam, a forma como respiram, tudo, né? E aqui eu peguei uma parte aqui também, então, para ler, que fala assim: a principal inimiga da ultradireita é o globalismo e o multiculturalismo, ou seja, políticas que enfatizem a cooperação internacional e a mistura de culturas e identidades. Sendo assim, a ultradireita está disposta a construir e apoiar partidos e governos autoritários, inclusive de extrema esquerda, para enfrentar o globalismo e o multiculturalismo, que a gente também vê, né? Até a admiração, por exemplo, do Trump com Putin, mas a gente vê que, pelo menos na Europa, esse realmente o ódio maior é aos imigrantes, né? Que é bem forte. Gente, eu quero agradecer. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Então, não tendo mais nenhum comentário, eu quero agradecer a oportunidade, a participação de todos vocês. Eu acho que também fica aqui uma reflexão que não, até pouco tempo atrás, né, alguns anos atrás, não era assim, né?
não, a extrema-direita, como a gente viu, teve um enfraquecimento, né? Mas ela, estrategicamente, porque ela nunca morreu, ela foi entrando em partidos, ela foi fazendo a parte dela. Mas eu acho que fica a reflexão do porquê que por que que a esquerda, ou o centro-esquerda, ou o centro-direita tem perdido essa identidade também com as pessoas, né? A identificação, ele tem perdido a comunicação com a população. A gente estuda, faz esses estudos, né, políticos, ideológicos, e a Ancient Terry, ela falou, e a Noela, inclusive, quando ela fez a revisão, ela falou sobre o sábado, que o sábado a gente a gente antes guardava o sábado de forma egoísta, e hoje a gente não guarda mais. Eu acredito que muito, quando ela fala isso, é porque nós passamos a entender que a guarda do sábado é também o cuidado com as minorias, é o cuidado com as mulheres, com a comunidade LGBTQIA+, para quem não mora no Brasil, o cuidado com os imigrantes, enfim, todas essas pessoas que estão à margem. Então, a gente não pode perder com quem está à nossa volta essa comunicação, que foi o que a política perdeu, né? A gente não pode perder essa comunicação, esse cuidado, porque é isso que... Esse é o objetivo, né? A gente guardar o sábado, e guardar o sábado é viver esse cuidado, né? Essa proteção, ter os olhos para essas minorias e poder estender a mão, enfim, tudo mais. Em todos os aspectos. A Gabi, obrigada, Gabi. E o Gabriel falou que o Luciano falou sobre isso ontem, achei bem interessante, exatamente. Ontem eu assisti o estudo do Luciano, né, que ele passou, e ele falou justamente disso, e a Lara também falou, né, alguns estudos atrás, sobre esse olhar que a gente precisa ter para o outro. Então, gente, não tendo mais nenhum comentário, tem mais algum comentário? Senão eu vou orar. Então, já que não tem nenhum comentário, eu vou fazer a oração final, tá bom? Vou desligar aqui a câmera. Eu estava compartilhando a tela até agora, né? Não tem problema. E eu vou desligar aqui a câmera para a gente orar. Senhor meu Deus e Pai, Senhor Deus, poderoso, maravilhoso, grandioso, que conhece o fim desde o princípio. Pai, o Senhor sabe que nós, nesse momento em que nós estamos vivendo, existem muitos conflitos, muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas que estão se sentindo à margem da sociedade de diversas formas. Algumas pessoas se viraram completamente contra si próprias, de certa maneira, ao apoiar governos que elas acreditam estar cuidando de seus interesses, mas outras pessoas, Senhor, estão sofrendo muito com isso. Estão com medo de perderem tudo que conquistaram no país em que estão, pessoas com medo de perder a vida por querer ser quem são, pessoas que nem mesmo se habilitam a ser quem são. Eu peço, Senhor, que o Senhor nos ajude a desejar buscar esse conhecimento, para a gente conseguir entender
qual é o nosso papel hoje? O que a gente deve fazer? Como devemos agir? Nós precisamos fazer isso, nós precisamos ter esse interesse, mais do que, além de compreender, atuar como seus servos. Que o Senhor abra os nossos olhos, que durante esse sábado que nós ainda temos, que a gente tenha o impulso de refletir sobre o seu amor e sobre o que o Senhor tem nos apresentado. Que o Senhor nos dê também, nos ajude a ter misericórdia e compaixão das pessoas que estão sendo enganadas e das pessoas que estão sofrendo. Peço que o Senhor abençoe a todos nós, ao movimento, em nome de Jesus, amém.